sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia, com especialização em Ensino do Superior. Vamos lá, gente? Olha, nós vamos falar de um tema que é do sistema endócrino. Dentro aí dessa nossa Anatomia 2, um novo teminha pra gente. E nesse tópico 1, nós vamos falar das considerações gerais, O que está acontecendo, tá bom? Então, o que diz pra gente as considerações gerais sobre o sistema endócrino, Então, ele vai dizer que o sistema nervoso e endócrino atuam juntos. Então, eles vão trabalhando juntos para coordenar as funções de todo o sistema do corpo. Então, eles vão trabalhar de forma harmônica junto para estar ordenando a função do nosso corpo, tá? Lembre-se de que o sistema nervoso atua por impulsos. Então, o sistema nervoso ele atua por impulsos que são potenciais de ação e conduz ao longo, dos axônios e dos neurônios. Esses impulsos são conduzidos. Então, a gente precisa dos axônios, dos neurônios para fazer essa transmissão. Só lembrando, Lembrando um pouquinho da nosso sistema nervoso, que foi a nossa aula anterior, tá bom? Então, olha só, nas sinapses, os impulsos nervosos, eles desencadeiam a liberação de moléculas medianas. E lembra-se que a gente viu isso daí lá no sistema nervoso, na outra aula. Que são as mensageiras, chamada de neurotransmissores, Quem fala isso pra gente, a tutora 2016, página 620. O sistema endócrino, por sua vez, também controla atividades corporais por meio da liberação de mediadores. Mas só que agora esses mediadores, eles vão ser chamados de hormônio. Tranquilos? Ó, um hormônio é uma molécula mediadora, que é liberada em alguma parte do corpo, que regula as atividades celulares em outras partes do corpo. Então, ela vai ser liberada só para regular essas atividades celulares, E aí, são várias atividades celulares que nós temos e o hormônio está fazendo esse controle, tá? Na maioria dos hormônios, entra o líquido intersticial, E depois, ele vai para a corrente sanguínea. Então, primeiro, ele entra na corrente intersticial, lá naquele líquido. Aí a gente pode dizer, prof, lá naquela cavidade, naquele sistema que trabalha junto com o sistema circular, É esse mesmo, o sistema linfático. É nesse sistema que a gente está associando. Então, você vê que acaba sendo influente para você trabalhar os estudos um por um, tá bom? E assistindo aí as nossas videoaulas, tá? Então, ele acaba entrando nesse líquido intersticial e depois ele vai para a corrente, encaminhado para a corrente sanguínea. Quem fala isso é a tutora, 2016, página 620. O sangue circulante, ele leva o hormônio das células para todo o corpo, tá? Então, essas células, elas vão produzir, nessas glândulas, elas produzem esse hormônio e depois esse hormônio é levado, encaminhado para todo o corpo, tá? Tanto os neurotransmissores quanto os hormônios, eles exercem seus efeitos, ligando-se aos receptores encontrados nas células. Aí nós vamos chamar esses conectores, que é encontrado nas células, e nós vamos chamar de célula-alvo. Então, esse hormônio, ele vai pela corrente sanguínea até chegar a célula-alvo, até chegar aquele órgão-alvo onde ele ativa para poder trabalhar. Inúmeros mediadores atuam tanto como neurotransmissores quanto como os hormônios. Então, a gente vai ter esses mediadores aí circulando no corpo, agindo, como neurotransmissores e agindo também como hormônios, tá? Um exemplo comum é a neuropefrina, Desculpa, quase não sai. Que ela é liberada como neurotransmissor pelos neurônios.
pós-ganglionares, né? Simpáticos, olha aí. E como hormônio pelas células cromafins, que são células neuroendócrinas. Então, ele já vai fazer esse passeio por dentro das células sanguíneas, tá? São encontrados, esse hormônio, ele é encontrado na medula glândula adrenal, que está assim, que são supras, né? Elas estão acima dos rins, né? Os chapeuzinhos dos rins, os grãozinhos de feijão dos rins. E em outros gânglios do sistema nervoso simpático. Então, elas também vão ser encontradas lá em gânglios, tá? Elas são derivadas das cristas neurais embrionárias da medula da glândula suprarrenal, que é essa glândulazinha que está aí, esse chapeuzinho que eu estou mostrando para vocês, tá? Quem fala pra gente isso é a tutora 2016, lá na página 620, tá bom? Vamos seguindo mais um pouquinho? O sistema endócrino, ele é composto pela glândula endócrina, certo? E que secretam hormônios lançados diretamente na corrente sanguínea. Então, ela não apenas vai produzir essa glândula endócrina, mas ela também vai secretar, ela vai encaminhar esse hormônio, vai encaminhar esse líquido para a corrente sanguínea, tá? São lançadas todas as partes do organismo, ela vai atingir todos os nossos organismos, nas quais desempenham as seguintes funções. Vamos ver quais as funções? Vamos lá. Nós temos a primeira função que ela vai desempenhar. Ela vai desempenhar essa função chamada de função metabólica. E o que essa função metabólica ela faz? Ela controla a velocidade das reações químicas celulares, porque senão a reação seria, né, altamente trabalhosa. Então, ela vai fazer o controle dessas reações químicas celulares. Isso nós estamos falando das nossas reações metabólicas, tá? Nós temos a morfocinéticas, né? Elas regulam o crescimento e desenvolvimento do indivíduo ou de determinados órgãos. Então, a gente vai observar que se o indivíduo cresce é porque tem aí uma influência de hormônios, né? Ou se um órgão cresce demais, né? Ou se não desenvolve, também vai ter influências de hormônios, tá? E também a ausência, né, a baixa desse hormônio também vai gerar um prejuízo nesse indivíduo. Nós temos também a função do equilíbrio endócrino, né? Há uma interrelação de todas as glândulas, como por exemplo, quando o nível de hormônio de tireoide está baixo. A hipófise secreta um hormônio que estimula essa tireoide. Então, a gente vai ter esse equilíbrio de hormônio. Quando não está produzindo, ela vai ser estimulada, né, por outro órgão, vai encaminhar hormônio na corrente sanguínea e esse órgão vai ser estimulado a voltar a trabalhar, a voltar a produzir, tá? Nós temos também os sexuais e reprodutivos. Eles têm as suas funções, né? Eles estimulam e inibem o desenvolvimento dos caracteres sexuais, né? Tem muito hormônio masculino, aí vai ser aquela pessoa mais robusta, né? Vai ter mais pelos. Tem muito hormônio feminino, vai ser um hormônio que vai ter mais aquele trejeito mais afeminado. Então, a gente vai ter aí esses hormônios influenciando diretamente na parte sexual e reprodutiva do indivíduo. Nós temos a parte nervosas e mentais, né? Influencia na parte psíquica, a formação de caráter e de personalidade do indivíduo. Quem fala isso pra gente, né? Kayamoto, 2016, página 146, tá? Seguindo mais um pouquinho, nós temos aí o tópico 2, fala das principais glândulas. Vamos conversar, vamos entender sobre essas principais glândulas. Quem são elas, né? Olha, as principais glândulas endócrinas são da tireoide, a gente pode dizer, da hipófise, né, que está lá dentro do teu cérebro, né, na base do crânio. O pâncreas, né, as paratireoides, que estão atrás aí
das tireoides, ou lá o lodinho, né, das tireoides. As suprarrenais, que estão acima dos rins. O timo, que está logo aqui na região do externo, né, por trás do externo. Glândula pineal e gônadas. Então, nós vamos ter aí esses desenvolvimentos, essas principais glândulas que a gente pode dizer do sistema endócrino. Elas vão produzir, né, a parte de hormônios, vão secretar no sangue e uma vai estar ativando a outra, tá? Olha a tireoide, que legal. Ela está situada logo abaixo da laringe, está situada abaixo da laringe. A glândula tireoide, ela produz um hormônio específico, que é o T3, chamado de tiroxina, de triodotrinonina, né? E a T4, que é a tiroxina e calcitonina. Esses são hormônios essenciais para o nosso corpo. Situa-se ao lado, a gente pode dizer, ao lado anterior do pescoço, encontra-se apoiada nos primeiros anéis da traqueia e tem a forma de um H. Você pode observar que ela é bem formadinha, ela tem essa ideia de um Hzinho, tá? Ela apresenta os lobos, a gente pode dizer o lobo direito e o lobo esquerdo, unido por um istmo. Istmo é essa pequena união da tireoide. E ela secreta os hormônios, que a gente pode dizer, os hormônios tiroidanos, né? Que é o T4, T3 e a calcitonina. Então, esses hormônios são específicos da tireoide. Aí nós temos as glândulas paratireoide. Olha que bonitinha nossas glândulas paratireoide, né? Elas situam-se na superfície posterior, estão lá atrás, né? Essa aqui nós estamos vendo pela visão, né, posterior da superfície. Então, ela atua nessa região da tireoide e produzem o paratormônio, o PTH, né? Paratormônio PTH. Então, nós temos aí esse tipo de glândula. Olha, nós temos a hipófise. A hipófise, ela está localizada na base do crânio, ela fica lá numa cavidadezinha chamada de célula túrcica, né? Ou túrcica. Então, ela também é denominada de glândula pituitária. Então, ela também pode ser chamada desse nome, situada na célula turca. Essa célula turca é bem na base do crâniozinho, é como se fosse a casinha e ela fica lá repousando, de tão importante que ela é para o nosso organismo, tá? Nós temos aí a hipófise também, continuamos, né? É dividida em adenohipófise, localizada anteriormente e que produz hormônios característicos do crescimento, o GH. E o hormônio tiroestimulante, o TSH. Então, nós vamos ter um hormônio que vai influenciar diretamente no crescimento e um outro hormônio que é TSH, que vai trabalhar no estímulo sexual do indivíduo. O hormônio adrenocorticoide, o ACTH, que é o hormônio foliculante, o FSH, e o hormônio luteinizante, também estão todos trabalhados aí na hipófise. Tranquilos? Nós temos também a produção de prolactina e neurohipófise, ó. E a neurohipófise, nós vamos ter essa partezinha, que ela é dividida a hipófise. Então, a neurohipófise, ela é localizada posteriormente. Então, na frente eu tenho a hipófise e atrás eu tenho a neurohipófise. Claro, ela também vai produzir o seu hormônio, tá bom? Que produz o hormônio antidiurético, o ADH, a vasopressina e a ocitocina. Então, ela tem aí a sua produção de hormônios específicos. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 146.
Seguindo mais um pouquinho, nós temos o pâncreas, né? Ela é uma glândula mista. Nós podemos dizer que ela é exócrina e endócrina, é assim que nós falamos, exócrina, porque ela não só produz, mas ela também encaminha, né? Ela também vai trabalhar, vai lançar no sangue essa produção de hormônio, porque lança os seus produtos no tubo digestório. Então, ela vai também lançar diretamente no tubo digestório, tá? Vamos lá? Caminhando. Endócrina, porque ela lança os seus produtos secretados nas ilhotas pancreáticas, insulina e glucagon na circulação sanguínea. Então, ela é exócrina porque ela lança o hormônio produzido, seu líquido produzido, direto no intestino, e endócrina porque ela lança o seu hormônio direto na corrente sanguínea. Tranquilos? Essa é a diferença aí do pâncreas, tá? A insulina, o que a insulina faz? Ela regula o metabolismo de carboidrato, proteínas e gorduras. Ela vai fazer a regulação deles três, né? E age na queima de glicose no sangue e controla a produção de glicogênio no fígado. Então, a insulina, ela vai fazer tudo isso. Ela vai ter a sua função específica. É um tipo de hormônio, né? Para manter a taxa de glicose em nível normal, pâncreas diminui a secreção de insulina quando o nível de glicose no sangue está baixa e vice-versa. Então, ele faz o processo também ao contrário. Então, ele vai trabalhando de forma harmônica um com o outro. Então, quando ele vê ou ele observa, né, que essa taxa de hormônio está baixa, ele libera um nível, né, de glicose no sangue para melhorar. Tá tranquilo? Ou também ele pode inibir. Age no fígado, o pâncreas também ele age no fígado, nos músculos e nos tecidos adiposos. Olha a importância do pâncreas e nós, como indivíduos, não conseguimos viver sem o pâncreas. Ele é uma estrutura vital. O glucagon, né? Ao contrário, a gente pode dizer ao contrário lá da insulina, o glucagon ele aumenta a taxa de glicose, enquanto a insulina diminui. Aqui vai ter um aumento da taxa de glicose no sangue por estimular o fígado a liberar a glicose para a corrente sanguínea, né? Então, a gente pode já começar a fazer essa diferença que é bem legal. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, página 146, tá? Vamos lá? Paratireoides, e nós já vimos ainda agorinha, né? Mas vamos olhar, são órgãos do tamanho de um grão de trigo. Ele é tão pequenininha, mas faz um estrago, né? Situado atrás da tireoide, duas ao lado direito e duas ao lado esquerdo. Então, você está olhando essas bolinhas de tons mais amarelado, elas é que são as nossas paratireoides, tá? Sintetizam o hormônio. Olha o que elas fazem, olha a função dela, né? Elas sintetizam o hormônio chamado de paratormônio, que regula o metabolismo do cálcio, do fósforo e do magnésio e agem nos ossos, no intestino e nos rins. Então, ela vai trabalhar também aquela parte, né, que a gente pode dizer do cálcio, do fósforo, magnésio, o nível dessa produção aí dentro do nosso organismo, tá? Com o objetivo de aumentar o nível de cálcio no sangue e diminuir o do fosfato, porque é uma proporção que a gente pode dizer, uma proporção inversa, quando um aumenta, o outro diminui, né? Quando o outro aumenta, esse tem que diminuir. Então, esse cálcio, ele vai ter a função, né? Ele tem o objetivo de fazer aí o nível de cálcio no sangue diminuir e o do fosfato. O hormônio estimula a atividade das células relacionada com a distribuição dos tecidos ósseos, para que o cálcio possa ser levado dos ossos para o sangue. Então, quer dizer que uma parte é absorvida e outra parte é
encaminhado novamente para o sangue. Quem é que está ativando isso ou quem está fazendo isso? É a nossa paratireoide, tá? Ela também estimula os rins a reabsorver o cálcio e aumentar a excreção do fosfato. E atua em conjunto com a vitamina D para aumentar a absorção de cálcio pela mucosa do intestino. Então, olha a função, ela é tão pequenininha, um tamanho de um grão, né? Fala de um grão de trigo, mas ela tem várias funções específicas. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, página 146, tá? Glândula pineal, ela situa-se próxima ao tálamo, olha ela bem aqui atrás, né? Nessa região, é próximo ao tálamo e é considerado relógio biológico do corpo, controlado na maioria dos biorritmo e a reprodução. Ela é que vai dizer pra gente que é noite, precisa dormir, ou que é dia e eu preciso estar de pé, com o olho bem aberto. Então, essa glândula, ela é responsável, ela é chamada de relógio biológico. Então, o que acontece com essa glândula? Essa glândula, ela secreta hormônio chamado melatonina, que altera o ciclo reprodutivo, por influenciar a secreção de hormônios do hipotálamo. Então, ela é responsável por esse hormônio que vai trabalhar, o que vai atuar no hipotálamo, né? Que é essa regiãozinha aqui, tá bom? Está relacionada com o ciclo do sono-vigília, né? Com a melatonina exercendo um efeito de tranquilizante, ou seja, um nível elevado que vai induzir ao sono. Então, tem pessoas que têm essa glândula aí que é alterada e elas dormem assim em pé em qualquer lugar, né? Ela não tem mais o nível de diferenciar que é dia ou que é noite, é o momento de dormir ou não. Não estamos falando do cansaço, estou falando de pessoas mesmo que têm essa glândula aí com um defeito ou uma patologia, né? A melatonina age em diversos órgãos, em níveis elevados. Leva a um tipo de depressão denominada de alteração afetiva sazonal. Sazonal, momentânea, né? Só um instante. Ou depressão de inverno. É um período que a pessoa se sente assim mais sonolenta, né? Mais depressiva. Então, quem está fazendo isso? Quem está agindo? É essa glândula é chamada de glândula pineal. Ocorre na região de poucas horas, né, de luz solar, ou seja, nos invernos, né, do extremo norte e do sul e do globo terrestre. Então, aonde é aqueles dias mais inverno, a pessoa fica mais sonolenta, quem está agindo é essa glândula chamada de glândula pineal. Essa relação hormônio e luminosidade faz com que a sua secreção diminua quando existem longas horas de luz solar, né? E aumente em período de poucas luz solar. Então, a produção ela aumenta quando baixa a luz solar. Então, quando tem pouca luz, o indivíduo entende que é para dormir, ele entende que é para relaxar, porque essa produção desse hormônio que ela libera é maior nesse momento. Aí ela vai entender, nós vamos entender que esse momento é para dormir. E ela diminui, né, com a luz com a claridade, com o aumento da luz solar. Então ela faz isso. Olha, quem fala isso pra gente é o Kayamoto, 2016, página 146, tá bom? Aqui a gente pode mostrar, eu trouxe a figura para você, para a gente poder entender, né, que nós temos aqui atrás, nessa região, que é a região do hipotálamo, bem atrás, a glândula pineal. Aqui nessa região nós temos o hipotálamo,
né? Nós temos a glândula da hipófise, nessa regiãozinha, que ela tem a parte da hipófise e a adenohipófise, né? Dividida. Nós temos a tireoide e aqui por trás da tireoide nós temos as paratireoides. Nós temos a glândula que a gente pode dizer aqui na região do externo, por trás do externo, que ele é chamado de timo. Depois nós temos o pâncreas agindo aí nessa região. Nós temos nas mulheres, nós temos os ovários como agindo nesses hormônios, e nos homens nós temos os testículos, né, fazendo a sua produção. Então, todos eles fazem a sua produção de hormônios, todos eles trabalham em conjunto, um ligando ao outro. Vamos continuar? No tópico 3, fala dos principais hormônios, né? Dentro desse sistema endócrino, a gente tem os principais hormônios, esses que vão agir no nosso corpo, que vão trabalhar. Vamos lá. A maioria dos hormônios é proteínas, exceto a produzidas no córtex da suprarrenal e pelas glândulas sexuais. Então, de todas aquelas estruturas que nós vimos, nós vamos começar a observar e vamos começar a separar. Separamos as glândulas sexuais e a das suprarrenais, o chapeuzinho dos rins, porque elas não vão produzir proteínas. Todas as outras produzem proteínas como forma de hormônios. São esteroides formados por colesterol, tá? A secreção dos hormônios pode ser controlada por 3 mecanismos. Então, eu tenho lá primeiro as proteínas, depois eu tenho os esteroides, tá bom? E eles vão ser aí controlados por 3 mecanismos. Vamos ver os mecanismos? O que acontece? Olha, deixa eu voltar aqui. Mais um pouquinho. A informação sobre o hormônio no plasma realimenta a glândula produtora desse hormônio. Então, nós temos aí uma operação, né, podemos dizer dessa forma, uma realimentação, né, desse hormônio dentro da nossa circulação, dentro do nosso sistema, tá? Por exemplo, vamos usar esse exemplo. Quando o nível de glicose aumenta no plasma, ela estimula o pâncreas a produzir a insulina 1. Então, quando ele tem esse plasma sendo aumentado, ele vai estimular o pâncreas a trabalhar, produz insulina 1. O que faz com que a glicose entre nas células, diminuindo o nível do plasma. Então, ativa a glicose, entra lá, né? Vamos trabalhar e aí vai para diminuir esse nível aí do plasma e inibindo a produção da insulina. Então, elas vão trabalhar em conjunto, tudo harmonicamente, tá? Então, nós temos o biorritmo. Olha só, no biorritmo, o que acontece? É uma alteração de ritmo no padrão de secreções de hormônio. Então, tem uma alteração, né, nesse quantitativo, nessa produção de hormônios, que nós chamamos ou nós denominamos de biorritmos, tá? O cortisol, por exemplo, é um hormônio do ciclo cardiano, que é de ritmo de 24 horas. Então, a gente tem aí, por isso que é chamado de biorritmo, ele vai ter um ritmo para ser trabalhado, né? Em que a sua secreção é maior no período da manhã e menor ao entardecer. Então, olha como eles trabalham de forma harmônica. Nós vamos ter aí produções de hormônios, né? Nesse exemplo a gente tem o cortisol, sendo produzido em maior quantidade de manhã, mas quando chega ao entardecer ele vai diminuindo, né? Por isso que a gente diz, eu estou um pouco mais cansado, né? Eu estou um pouco mais fadigada, quero minha cama. É assim, no final da tarde acontece isso. Seu conhecimento é importante para saber qual o melhor horário para administrar o medicamento. Então, isso é importante, né? E quais os horários alternativos de trabalho.
Isso é avaliado porque tem pessoas que não dormem tanto à noite, mas dormem durante o dia. Então, ela precisa administrar os horários dos medicamentos. E a gente pode dizer que o cortisol trabalha diretamente nisso, né? No funcionamento. Ou trabalha bem durante o dia e dorme muito à noite. Então, esse funcionamento, por isso essa estratégia aí para ver esses horários, esses ajustes de horário de medicamento, como vai funcionar mais rápido, né? Existem fatores que podem alterar o biorritmo, tais como a diferença de fuso horário. Eu mudei daqui, fui para um outro estado onde tinha diferença de 2 horas. Até me adaptar, isso daí, o biorritmo é que vai trabalhar. Né? Porque se tem diferença de 2 horas, enquanto um é 4, o outro é 6. Então, vai que tu saiu de 4 para 6 e aí tu amanheceu, tem 2 horas de diferença, mas só que o teu biorritmo vai fazer com que você acorde ou desperte mais cedo, né? Em vez de despertar às 6, você vai acabar despertando às 4 da manhã, tá bom? Olha, nós temos o controle do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele também é controlado por essas substâncias chamadas de hormônio, tá? É grande na sua influência sobre o sistema endócrino. Então, o sistema nervoso central, ele influencia diretamente o sistema endócrino. O estresse, por exemplo, estimula várias glândulas a produzirem hormônios que alertam cada célula do corpo diante de uma ameaça. Então, é um alerta, né? Então, o estresse, ele vai fazer vários hormônios trabalharem ao mesmo tempo, tá? A hipófise, olha, como eu falei para vocês, dentro dos principais hormônios, um que mais vai trabalhar é a hipófise e a adenohipófise. Então, por isso nós voltamos lá. A hipófise, ela divide-se em adenohipófise, que é o lobo anterior, né? E neurohipófise, que é o lobo posterior, né? Aqui, a adenohipófise e a neurohipófise. Tranquilos? Lobo posterior. E o lobo intermediário da hipófise. Então, a gente já tem essa grande divisão aí. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, página 146. A adenohipófise, ela produz hormônios mais importantes do organismo, porque regulam funções de outras glândulas e é controlada pelo hipotálamo. Então, a adenohipófise, ela é extremamente importante para o nosso organismo. Né? Ela vai regular a função de outras glândulas, tá? Hormônios secretados pela adenohipófise são. Então, vamos ver quem é? Olha, o hormônio do crescimento. Quem controla é a adenohipófise. Então, não cresceu, né? Ficou baixinho igual a professora. Deve ter alguma alteração aí nessa adenohipófise. Atua no metabolismo das proteínas, quebrando as proteínas e as gorduras para convertê-la em energia. Então, essa adenohipófise a gente vai trabalhar aí. Somotrófico, né? Ou do crescimento também. Ele converte as proteínas de glicose, estimula o crescimento dos músculos esqueléticos. Então, aquela pessoa que é toda musculosa, é porque ela está estimulando essa proteína, né? Esse hormônio. E determina o tamanho e a altura do indivíduo. Ele promove o reparo celular e a síntese proteica, né? E mantém o nível de glicose no sangue durante o período prolongado de jejum. Então, olha só como é trabalhado, tudo perfeitamente, a gente pode dizer, essa harmonia entre os hormônios. Tireoitrófio, né? É tireotrofina ou tireoestimulante, o TSH, é o hormônio tireoidiano, são as triotironina, que é o T3, e a tiroxina, que desempenham as funções similares, mas a ação
da T3 é mais potente. Então, ela vai ter essa ação aí, esse hormônio agindo. Então, ela está estimulando esse hormônio a trabalhar, a produzir, tá? Nós temos a tireoitrófilos, né, ou TSH, que é o iodo ingerido nos alimentos e utilizados na tireoide para sintetizar a T3, né, com 3 átomos de iodo, e a T4 com 4 átomos de iodo. Aí diz assim, olha, a gente tem que comer sal, porque se não comer o sal, desenvolve o bócio. Isso daí antes era bem forte, né? Aí, isso daí estava uma relação diretamente com o iodo que está na composição do sal. Então, nós precisamos desse iodo em quantidades para o nosso corpo. Então, isso daí vai sendo de forma trabalhada. A secreção desse hormônio depende da ação conjunta do hipotálamo, da adenohipófise e das glândulas tireoide. Então, são 3 estruturas, são 3 hormônios produzindo hormônios para trabalharem de forma harmônica, tá? O hipotálamo, ele produz hormônio da liberação da tireotrofina, o que estimula a secreção do TSH pela adenohipófise, tá? E a adenohipófise vai estimular a tireoide a secretar os seus hormônios. Então, tem um ciclo aí sendo seguido, tá? Elas têm ordem, elas trabalham em ordem. Quando o nível de T3 e T4 aumenta no sangue, a retroalimentação negativa inibe a secreção do hormônio do tálamo e das adenohipófises. Quem diz isso pra gente é Kayamoto, 2016, página 146, tá? Adenocorticotrófilo, ACTH, ela estimula o córtex das supras renais. Ela vai ser estimulante para o córtex da suprarrenal a produzir principalmente o cortisol, né? Cortisol, da alegria, da disposição, do bem-estar, né? Os gonadróficos. Aí a gente vai ver que são as nossas gônadas, né? Nas mulheres, quem são as nossas produções de hormônios? São os ovários, essas bolinhas aqui. Nos homens, os testículos, mais aqui embaixo. Tranquilos? Atua no desenvolvimento das glândulas e dos órgãos sexuais, interferindo na menstruação, na ovulação e na gravidez. Então, esse hormônio gonadróficos, né, ele vai atuar diretamente na menstruação, na ovulação, na gravidez. Então, ele vai estar trabalhando de forma direta, tá? Os 2 hormônios são, quem é os hormônios? É o folículo estimulante, o FSH, que age sobre a maturação dos espermatozoides nos homens e dos folículos ovarianos nas mulheres. Então, ele é que trabalha na maturidade desses óvulos. Olha, o luteizante, o LH, é o outro hormônio, que provoca a ovulação e a formação do corpo amarelo nas mulheres, estimula a secreção de hormônios sexuais em ambos os sexos. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é esse hormônio LH. A prolactina, o que a gente pode falar da prolactina, né? A prolactina, o nome já diz, ou lactogênio, nos homens não tem função nenhuma, até porque o homem não tem mama, o homem não precisa estimular para fazer produção de leite, então ele não tem, comprovado cientificamente, não existe uma função específica para o homem, acaba sendo de forma desconhecida, tá? Mas nas mulheres, ela mantém o corpo, né, amarelo e a sua produção de hormônio,
atua no desenvolvimento das mamas e interfere na produção de leite. Então, é isso que vai estar acontecendo aí com esse hormônio. Ele vai estar trabalhando diretamente na produção de leite e interferindo. Tem aquelas mulheres que têm uma mama maior, mais desenvolvida, outras que têm pouca mama, outras que têm uma mama mediana. Então, essa produção de hormônio é que vai interferir diretamente com a estrutura. Tranquilos? A prolactina, ela influencia a produção do leite, mas não é responsável pela injeção do leite na mama, né? Então, a prolactina, ela vai fazer com que haja a produção do leite. Então, a mulher ela vai ter o estímulo, mas a parte da ejeção do leite é estimulante, né? Pela criança amamentando que vai estimular a saída desse leite. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, página 146. Aí nós podemos dizer, existem 2 hormônios que não são secretados na hipófise, mas sim no hipotálamo. O hipotálamo, essa região do finalzinho, aqui da nossa região por trás, né? Lá embaixo do nosso encéfalo. Os hormônios do hipotálamo, eles passam para a hipófise por meios capilares sanguíneos do sistema porta. É hipotalâmico e hipofisário. Então, ele vai passar pelo sistema sanguíneo, a comunicação desses hormônios, hipotálamos e hipófise. O hipotálamo, ele secreta hormônio antidiurético. Então, lá no hipotálamo, ele faz a secreção de hormônio antidiurético. E a ocitocina, ele faz a produção de ocitocina também. Eles são transportados para a neurohipófise, ficando aí armazenado até serem utilizados. Então, eles ficam guardadinhos lá na neurohipófise e depois eles são de forma utilizada no organismo. Quem fala pra gente isso é Kayamoto, 2016, página 146, tá? O antidiurético, ou a diuretina, a gente pode dizer dessa forma, ela aumenta a reabsorção de água nos testículos renais, nos túbulos renais, desculpa, agindo nos casos de desidratação, dor, estresse, né, trauma, uso de morfina, a nicotina, o álcool que inibe a secreção de hormônio. Então, quando a pessoa está ingerindo muito álcool, é esse hormônio que vai fazer com que faça a retenção desse líquido de reabsorção nos túbulos. Isso não vai acontecer e é por isso que a pessoa, quando bebe muito, ela quer ir ao banheiro várias vezes, né? Ela fala, eu fui a primeira vez, eu quero ir sempre. Mas é porque o hormônio dela foi de forma inibido. Quem é o hormônio? O antidiurético. Altas doses de hormônio provocam contração da musculatura dos vasos sanguíneos, diminuindo o seu calibre. Então, eu posso ter contrações, né, das musculaturas sanguíneas, dos vasos sanguíneos, tá? A ocitocina, quem é essa ocitocina, né? A gente até ouve na maternidade aplicar uma injeção de ocitocina. E aí foi para estimular, né, a grávida a ter as contrações, né, para ter a criança. Então, o que ela faz? Ela estimula o tônus muscular, né, da musculatura lisa, principalmente do útero, no trabalho de parto. E estimula a contração uterina, aquele momento que a mulher está lá com dorzinha de cólica, né? Naquele período. Então, quem está agindo naquele momento ou quem está trabalhando é esse hormônio aí chamado de ocitocina, tá? Aí a gente tem esse antidiurético ou antidiuretina, consequentemente aumentando a pressão arterial, por isso também chamado de hormônio vasopressina. Então, ele faz esse aumento também da pressão arterial. Após a gravidez, ajuda a diminuir a perda do sangue no retorno do útero.
ao tamanho normal. Então, ele vai ter essa estimulação, né, voltando. Estimula também o reflexo da injeção e o fluxo do leite materno. Então, a gente vai ter aí esse hormônio, né, trabalhando de forma específica, dando resposta ao organismo, fazendo com que esse organismo se recupere. Tranquilos? Então, queridos, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido, estudem, assistam os vídeos anteriores, se for preciso, né? Façam as suas revisões para estar interligando uma aula com a outra. E até a próxima, aí se Deus quiser.